E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa quinta aula da EBD, que tem como tema a verdadeira liberdade cristã, certo? Lá em Gálatas 5. Então vamos começar com a oração, ok? Deus Pai, Deus querido, Deus de infinito amor, obrigada, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para aprendermos mais de Ti. Abre os olhos do nosso coração, Pai, nos dá entendimento. Em nome do Teu Filho Jesus, do Teu Filho amado, o Cordeiro de Deus. Amém. Nossa aula vai ter 4 tópicos. E nesse primeiro tópico tem alguns argumentos que Paulo usa no decorrer dos versículos 7 ao 15, certo? Nessa parte da carta paulina, Paulo ensina aos Gálatas o que é a verdadeira liberdade em Cristo. Deus, pelo seu amor, nos fez filhos e herdeiros da vida eterna, como a gente viu nas aulas anteriores. Já a lei nos torna injustificáveis e evidencia os nossos pecados, nos levando à condenação. O Evangelho é o contrário disto. Ele nos faz aptos pela graça, pelo amor de Cristo e na fé em Jesus. O primeiro argumento que Paulo usa aos Gálatas aqui é a constância. Há pessoas que se... desculpa, irmãos, eu vou ler o versículo, certo? Constância é lá no versículo 7. Gálatas 5, versículo 7, certo? Vocês vinham correndo bem. Quem foi que vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Há pessoas que se dizem cristãs, mas que têm uma fé rasa, digamos assim. O escritor da revista intitula esse tipo de pessoa como fogo de palha. O que é um fogo de palha? É uma coisa que se evapora logo, né? O vento leva, faz sumir. No caso aqui, Paulo exorta Gálatas para que eles sejam firmes no evangelho de Cristo e não mais inconstantes. O argumento 2 é a sobriedade. Está no versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Nos versículos 6, 7 e 8, o apóstolo está tentando relembrar ao povo a verdadeira importância no evangelho, dizendo que nem mesmo a circuncisão ou a incircuncisão faz diferença alguma, citando logo mais que essas coisas não são daquele que vos chamou. Aí o escritor dá um bom exemplo de quando Paulo foi a Bereia e evangelizou o povo de lá, mostrando-nos que, mesmo eles tendo ouvido a palavra, eles estudaram as escrituras para terem certeza do que era verdadeiro, para que não se deixassem levar por heresias. Para saber o que o pregador está falando é verdade, se é bíblico. Terceiro, fidelidade. Fidelidade está no versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pequenos atos podem arruinar uma coisa grande. Um pouco de fermento, como ele diz aqui, né, pode estragar toda uma massa, como diz no versículo 9. Ser fiel no pouco e no muito, mantendo a fidelidade naquele que é inegociável, né? Porque a permissão consciente de um erro pode abrir portas para outros erros e assim seguir para uma ruína. Fidelidade tem a ver com amor, respeito e confiança naquele que nos chamou. 4. Hostilização. Está no versículo 11. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. A vida de um verdadeiro cristão, aquele que vive o evangelho, é uma afronta para os que vivem no mundo. E essa vida só mostra ainda mais como o mundo é mau. Jesus disse lá em João 15:19 que o mundo nos odeia porque já não pertencemos mais a ele, pois Cristo nos escolheu. Essa é a vida de um cristão, o contrário da maioria das coisas do mundo. Nós estamos aqui para ser sal e luz do mundo. O sal para que possamos conservar o que ainda há de bom e luz para mostrar o caminho correto, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
O quinto tópico é a integridade, está no versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. No dicionário português, integridade é uma característica ou um estado daquele que permanece intacto, que não foi atingido. Para nós cristãos, ser íntegro é aquele que não se deixou envolver pelo mundo. Somos livres em Cristo para que possamos dizer não para as coisas. Se ainda fôssemos presos ao pecado, se ainda estivéssemos na escuridão, nos deixaríamos levar por tudo de ruim que aparecesse na nossa vida. O escritor cita aqui que liberdade não é libertinagem. A liberdade aqui é ser livre em Cristo para discipular um irmão, livre para negar uma afronta a Deus, para dizer não a um pecado. Ser livre não é fazer o que quer, mas não fazer o que quer. Por nós mesmos só desejaríamos coisas mundanas. Escolheríamos o cinema ao invés da reunião de jovens. Escolheríamos o futebol ao invés da EBD. Não que essas coisas sejam ruins, mas a prioridade que a gente dá a essas coisas. Tópico 6. Amor. 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 Ame o seu próximo como a si mesmo é o principal mandamento de Deus para o seu povo. Ele não diz ame o seu próximo como a si mesmo se der. Ou então ame o seu próximo como a si mesmo se ele for bom contigo. Ele apenas nos manda amar. Amar é cuidar do irmão, dar a mão quando ele tiver caído, aconselhar quando não se sabe o que fazer, guiar pelo caminho certo caso ele esteja se desviando do alvo. Somos livres para amar porque Deus nos amou primeiro. Pacificador. Bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus. É comum hoje em dia vermos irmãos discutindo sobre política e até mesmo religião dentro das igrejas. Discussões que levam o irmão a parar de falar com o outro, a famílias a deixarem de se congregar, discussões que podem levar um pastor a ser expulso. Assim sucessivamente a igreja vai se destruindo e ficando cada vez mais distante de Deus. Devemos tomar liberdade para fazer o que é certo. Liberdade essa que tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E não ser livre para atacar alguém ou colocar mais lenha na fogueira ao invés de apaziguar a situação. Certo? O tópico 2. A vida dirigida pela carne. Gálatas 5, do 16 ao 21. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúme, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que o que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O nosso maior inimigo, irmãos, somos nós mesmos. Portanto, se vivermos em espírito, não praticaremos os desejos da nossa carne, não por querer, reconhecendo também nossos erros caso venhamos a cair, entre aspas. Da natureza sermos pecadores, por isso existe essa briga dentro da gente entre fazer o certo e fazer o errado. O mundo está desse jeito que a gente está vendo porque o coração do homem é mau e o homem sem Deus é capaz de tudo de ruim. Devemos ter muito cuidado com os pecados que a gente vive apegado. Aí você pensa, mas é só umzinho, é só isso aqui. Mas uma coisa leva a outra e assim ficamos cada vez mais distantes de Deus. Eu criei uma teoria na minha cabeça que é como a gente vai na sorveteria de peso, com sorvete de peso. Você vê aqueles
sabores todos e você pensa, vou pegar um pouquinho de cada sabor, então não vai ser muito. Aí quando você vai ver, dá 2 litros de sorvete no final, entende? Se você for juntando esse pouquinho aqui de pecado, não vai fazer mal, não. Aí você junta com um pouquinho de pecado aqui, quando você vê, tá uma coisa só que você não sabe nem mais como sair daquilo. A terceira questão. Opa. A vida dirigida pelo Espírito. Gálatas 5, do 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja de uns aos outros. Quando vivemos pelo Espírito, começamos a agir sempre pensando em como determinados atos nossos podem glorificar a Deus, como podemos contribuir com a obra do Senhor aqui na terra. E todo o nosso mover, digamos assim, é pela graça e misericórdia de Deus para conosco. As características que Paulo menciona no versículo 22 são de um novo homem, aquele que vive com Cristo habitando dentro de si. Abre aspas. Os que permanecem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Fecha aspas. Se antes eu preferia estar em um bar com os meus amigos em plena tarde de domingo, assistindo o jogo do Flamengo, ao invés de cultuar a Deus e aprender mais sobre Ele, agora eu deixo minhas paixões de lado, os meus desejos, crucifico a minha carne, começo a lutar contra ela para poder pertencer a Cristo. Certo? Deixa eu mudar aqui o telefone, irmão, que está me atrapalhando aqui um pouquinho. Pronto, estão vendo? A quarta questão. A colheita depende da semeadura. Gálatas 6, do 7 ao 11. 6, 7 e 11. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Vejamos o que estamos plantando hoje, porque não se pode colher batata se a gente usar semente de tomate, certo? Por isso façamos o bem, amamos-nos uns aos outros no amor de Jesus, para que possamos colher a vida eterna. Lembrando que a colheita não cresce nem escolhe de um dia para o outro, certo? Mas se plantarmos o bem, em seu tempo, colheremos o bem. Amém? A aula de hoje foi bem rápida, mas espero que vocês tenham entendido. Então vamos orar, irmãos, por essa aula. Oremos. Deus, obrigada, Pai, por mais uma vez podermos ter estudado aqui, ter aprendido mais de Ti, Pai, por podermos livremente desfrutar da Tua palavra, Senhor. Nos abençoa para que possamos praticá-la em nossa vida, nos dá força e entendimento, Pai. Plante a Tua semente em nossos corações, Pai. Nós possamos fazer o bem, sermos fiel a Ti, sermos firmes no Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe e fica conosco, Pai, durante a nossa semana, durante os cultos, durante a comunhão na igreja. É isso que eu te peço. Em nome do Teu Filho amado. Amém.